2. Josué capítulo número 2 é uma palavra. Josué capítulo número 3, irmãos, perdão. Josué capítulo número 3 é uma palavra bem específica para nos situar dentro daquilo que eu creio que Deus está fazendo, principalmente em vocês como igreja local. Nós estamos vivendo mais uma vez um tempo de transição. Amém? Amém. Ou seja, o que é um tempo de transição? Nós não estamos no lugar onde nós estávamos, porém ainda não chegamos aonde nós deveríamos chegar, ok? Esse é um tempo de transição. E tempos de transição, eles são tanto quanto desconfortáveis. Por quê? Porque você não está no lugar onde você estava antes, mas também você ainda não chegou. Isso que faz o tempo de transição para alguns ser um dilema complicado. Porém, eu creio que Deus ele quer que nós venhamos aproveitar o tempo de transição, em vez de fazer o tempo de transição apenas um dilema, apenas algo que a gente não entende, entendeu? Então, Josué ele passa isso com o povo, ele passa por um tempo de transição. E a figura de Josué, eu creio que ser uma figura muito importante para a igreja desses dias, exatamente porque nós ainda não chegamos no tempo que nós vamos chegar. Porém, Josué ele fala muito do tipo de líder, do tipo de igreja, do tipo de pessoa que Deus está construindo nessa transição para entrar na Terra Prometida, amém? Amém. Deixa eu te falar, a Terra Prometida não é aquilo que vai acontecer no céu, irmão, amém? No céu é a Nova Jerusalém. Terra Prometida é algo que nós entramos enquanto nós ainda estamos aqui, ok? Então não é algo futuro, é algo que pode ser provado de tempo em tempo, é uma nova estação. Então a terra de Canaã fala de uma nova estação que nós vamos entrar. Porém, ainda estamos num tempo de transição. E todo tempo de transição é um tempo de desconstrução. É um tempo onde Deus ele desconstrói muitas coisas na nossa vida para que nós possamos ser construídos. Amém? Amém. Então vamos lá, Josué 3 diz assim, Josué levantou-se de madrugada e partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali. E antes de atravessá-lo, sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram por meio do acampamento e ordenaram ao povo, quando vides a arca da aliança do vosso Deus sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela, assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passaram antes. Então, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui em Josué 3. Josué, ele é colocado por Deus no lugar de Moisés. E Moisés, ele passa, Josué, ele vai passar exatamente por muitas etapas cruciais na sua vida, assim como Moisés passou. Esse evento de Josué, capítulo número 3, é o mesmo evento que Moisés passa quando ele sai com o povo do Egito para atravessar o mar da Galileia. Então é praticamente o mesmo evento, sendo que são 2 homens diferentes que agora, é um outro homem diferente agora que está conduzindo o povo. E aí algumas coisas interessantes vão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é, diante de um mesmo evento, Deus fala para Josué que o caminho que eles vão passar
agora eles devem prestar muita atenção, porque é um caminho que ninguém jamais havia passado. Apesar deles terem dentro da sua mente, das suas memórias, o evento que aconteceu com Moisés, a maneira agora deles lidar com esse evento deveria ser de uma forma totalmente nova. Ou seja, a experiência que eles tiveram com Moisés não serviria para essa nova etapa. Ou seja, muito daquilo que nós adquirimos enquanto experiência no passado não vai servir para aquilo que está vindo. Porque aquilo que está vindo vai depender do quanto nós somos flexíveis para poder entrar naquilo que está vindo, porque aquilo que está vindo nunca nenhuma geração provou. Isso que aconteceu com Josué. Ele diz, o caminho que vocês vão percorrer, ninguém nunca percorreu. Agora pensa comigo, Moisés operou maravilhas. Coisas grandiosas aconteceram com Moisés. Moisés foi um líder que chamou muito a atenção do povo por causa dos milagres que Deus operava na vida dele. Eu vou contar para você, antes da gente fechar essa palavra, eu quero dar um parêntese aqui, né, para a gente pensar um pouco sobre a história de Moisés. Moisés, no capítulo número 3, ele é chamado, vamos lá, 3 de Êxodo, né, eu não falei o livro, Êxodo 3, para a gente construir um pensamento acerca daquilo que eu creio que é a palavra de Deus para nós. Aleluia. Êxodo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando a Horebe, o monte de Deus, e o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, nós vamos ver Moisés tendo a primeira experiência com a presença de Deus aqui. Então, como que Moisés é impactado? Moisés é impactado por meio de uma visão que ele tem, uma visão que não é uma visão espiritual. Realmente, a sarça começou a queimar, e aquela sarça chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproximou da sarça, e a sarça liberou uma voz. Essa sarça falou com Moisés, essa sarça chamou a atenção de Moisés. E a partir daí se inicia o processo de chamamento de Moisés para a tarefa que Deus tinha com Moisés, que era de libertar mais de 3 milhões de pessoas do Egito. Então, algo interessante aqui é que Moisés não começou vendo Deus. Moisés não começou tendo uma experiência com Deus no sentido de que Deus operou alguma coisa dentro dele. Mas essa primeira experiência com Moisés é que Deus chama a atenção dele. Então, por muitas vezes, quando Deus deseja que nós entremos em algo maior, Deus fica tentando chamar a nossa atenção. E o que chama a atenção de Moisés é uma sarça. Para que serve uma sarça, irmão? Para nada. Agora, essa sarça é tremenda. Eu chamo dessa sarça do ministério da sarça. Sabe qual é o ministério da sarça? Só queimar. Então, tem uns irmãos que não vão ter o ministério de Moisés, mas vão ter o ministério da sarça. Então, a sarça, pensa comigo, a sarça libertou um homem que libertou 3 milhões de pessoas. Aleluia. Então, às vezes, teu ministério vai ser o da sarça. Você vai libertar alguém, e esse alguém vai libertar 3 milhões de pessoas. Oh, glória. Meu Deus. Eu lembro da pessoa que me ganhou para Jesus, é um crente normal. O cara é normal, um crente normal. Ele hoje mora em Campos, o cara que me ganhou para Jesus é da Metodista, aqui de Campos. O cara me ganhou para Jesus. Então, eu não sei se ele ganhou outras pessoas. Ele congrega numa igreja muito pequena aqui em Campos, tranquilo com a família dele. Mas ele me ganhou para Jesus. Eu sei lá quantas pessoas na minha caminhada eu já ganhei. Então, ou seja, tem pessoas, querido, que vão
vão só queimar. E à medida que elas queimam para o Senhor, elas vão atrair os Moisés dessa geração. É o ministério da Sácia. Eu não quero nada, só quero queimar, queima, queima. Já vai querer, irmão? Queima, queima, tem que queimar, queima, queima, queima. E a música dele, queima, queima, cai, vai, queima, desce fogo e vai, e vem fogo, e vai fogo, queima, queima. Né? Tinha uns irmãos aí ontem à noite assim, queima, fogo, tal. É o ministério da Sarça. Mas o ministério da Sarça é importante, sabe por quê? Porque o ministério da Sarça pode atrair a atenção de Moisés. Entendeu? Então às vezes nós queremos o crédito. A Sarça não quis o crédito. A Sarça não disse para Deus assim: Deus, foi eu que libertei Moisés e você não vai me dar outra oportunidade de eu dar outra palavra? Não, ele deu só uma palavra, aquela palavra liberou Moisés. Entendeu? Esse é o ministério da Sarça. Existem alguns que foram chamados como Moisés, libertadores, homens de grandes milagres. Moisés fez grandes feitos em Israel, o nome dele vai ser lembrado para sempre, porque foi um homem super poderoso, né? O rosto de Moisés resplandecia, irmão. Moisés era sinistro, porque o cara ficou bem perto da realidade de Deus. Mas não foi de uma hora para outra. Primeiro, ele é liberto. A sarça chama a atenção dele. Depois, olha só, o segundo momento em que Moisés tem uma experiência com Deus é em Êxodo 24, verso 18. Primeiro, Moisés ouve a voz. E aí a voz faz, sabe o que? Faz ele ver uma sarça queimando. Então a primeira experiência é de ter olhos abertos. A primeira experiência que Moisés tem abre os seus olhos espirituais. Ele começa a ver espiritualmente. Então a primeira experiência que um homem tem com Deus, Deus faz ele ter a visão aberta. Faz ele ver espiritualmente. Ver espiritualmente não é você ver anjo. Ver espiritualmente é você começar a entender as coisas de Deus. Então quando a pessoa se converte, os olhos de Deus na vida dela são abertos. Então ela começa a compreender coisas espirituais. Isso aconteceu com Moisés. Mas olha o segundo estágio. Êxodo 24, verso 18. Moisés entrou no meio da nuvem, enquanto subia no monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. O que é isso? O que era a nuvem, querido? A nuvem falava de direcionamento. Então a primeira experiência de Moisés é fazer ele ter visão espiritual. Mas visão espiritual não basta. Depois o que Moisés fez? A nuvem desceu para dar... Para que a nuvem estava no meio do povo? Para direcioná-los. Então quando a nuvem se movia, Israel tinha que levantar um acampamento e seguir o movimento da nuvem. Olha o que acontece com Moisés. Moisés agora, ele entra na nuvem. Para quê? Para mostrar para o povo que ele estava na direção de Deus. Entende? Então ele entra na nuvem. Esse é um segundo nível de relacionamento. É nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Hoje não vai ter mais nuvem. Não vai ter mais nuvem hoje. Não vai descer mais nuvem. Porém o Espírito está aqui. Agora nós precisamos entrar nessa nuvem. Para quê? Para sermos direcionados por Deus. Então o segundo nível de crescimento espiritual é ser direcionado pelo Espírito de Deus. Esse é o segundo nível de relacionamento. Esse é o segundo nível de profundidade. É quando você não se guia. É quando você não é guiado por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Amém? É o segundo nível de relacionamento que Moisés teve. O terceiro nível é em Êxodo 33, 11. Diz assim: e o Senhor falava com Moisés face a face. O terceiro nível de relacionamento agora não é apenas ser guiado, mas é conhecer o propósito de Deus.
Então, falar face a face, Moisés não falava face a face, porque o próprio Deus disse isso, né? Deus disse que ninguém podia chegar perto dele num nível assim. Porém, o que Moisés compreendeu? Moisés compreendeu o propósito de Deus. Estar face a face, estar diante, conhecer profundamente o coração, estar num relacionamento íntimo. Então Moisés conheceu profundamente a Deus a ponto de andar no seu propósito. Então Moisés, ele passou por estações espirituais, e essas estações fizeram ele desenvolver. A primeira estação foi uma estação dele ver algo, a visão dele foi aberta. Ele ouviu a voz de Deus e ele viu. A segunda é que ele entrou na nuvem, ele decidiu se aproximar mais. Ele não se contentou apenas em ouvir, ele agora queria estar dentro daquele que fala, entendeu? E a terceira fase da vida de Moisés é que ele agora possuía um relacionamento íntimo com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Ele agora não precisava de sinais, não precisava da nuvem, não precisava mais do fogo, não precisava mais nada disso, porque ele desenvolveu a habilidade de ouvir a Deus. Então, às vezes, Deus usa artefatos, Deus usa pessoas, Deus usa situações para falar conosco, enquanto Ele ainda não pode falar diretamente. Então, por que na maioria das vezes, Deus usa pessoas? Então, quanto mais a gente se desvia da presença de Deus, mais Deus usa as pessoas para a gente. Você já passou por isso. Teve uma vez que eu quis dar uma desviada, irmão. Até tentei, mas Deus não deixou. Deus me perseguiu. Sério? Deus me perseguiu, cara. Eu lá na noite, Deus falou assim para mim, audivelmente, Deus falou assim: você está estragado para o pecado. Aleluia! Sabe o que Deus disse para mim? Nem pro pecado você presta mais, cara. Por isso, deixa eu te adiantar. Meu irmão, não tenta. Não tenta. Sabe por quê? Meu irmão, vai dar errado. Vai dar tudo errado. Se você tentar, você está aqui, você pertence a Deus. Se você tentar viver sua vida fora disso que Deus está te propondo, vai dar ruim. Vai dar tudo errado. Já estou te adiantando. Vai dar errado. No final vai dar errado. Agora com Deus pode estar dando errado agora, mas no final vai dar tudo certo. Com Deus pode começar aparecendo que está errado, parece que nada dá certo, porém no final vai dar tudo certo. Então a vida de Moisés também foi uma progressão espiritual, foi um desenvolvimento espiritual. Até que Moisés, ele vive algo muito forte, que é ter essa experiência de subir no monte. Deus, ele se revela a Moisés. Moisés diz assim: Senhor, rogo-te, mostra-me a sua glória. Deus olhou para ele e disse assim: olha só, a minha glória eu não posso mostrar a ninguém vivo. Para ver a glória deve estar morto. E aí Deus fala assim: mas por causa desse desenvolvimento que você teve, eu vou te mostrar a minha bondade. Então vai para a fenda da rocha e fica lá me esperando, porque quando eu passar você olha. E aí Moisés ficou lá escondido. Quando Deus passou na fenda da rocha, a Escritura diz que Deus mostrou a bondade dele para Moisés. Não foi a glória, foi a bondade dele. E a bondade de Deus, quando passou, o rosto de Moisés ficou iluminado. Meu Deus! Sabe por quê? Paulo vai dizer: é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos faz crescer em fé. Então a bondade de Deus passou e tocou a visão de Moisés. Moisés fica com o rosto iluminado. Aí Moisés desce do monte. Quando ele desce do monte, as pessoas: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ninguém consegue estar perto de Moisés. Sabe o que Moisés tem que fazer? Moisés tem que colocar um véu. E ele coloca aquele véu,
E aí aquela glória fica ali no véu. E as pessoas começam a querer estar com Moisés. Moisés começa a julgar as causas do povo. Moisés começa a pastorear o povo. Moisés começa a fazer tudo aquilo que um líder extraordinário faria. Todo mundo respeitava Moisés. E aí, Paulo vai citar exatamente esse evento. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo número 3. Versículo 5 em diante. Diz assim, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele também quem nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será maior glória o ministério do Espírito? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aquele ministério tremendo, terrível, nuvem, glória, sinais, prodígio, está dizendo que esse ministério é o ministério da morte, que era revelado no rosto de Moisés glorificado. Paulo diz que esse ministério, cujo qual Moisés era o líder principal, esse ministério era o ministério da morte. E aí ele vem dizendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Mas para muitos de nós, a glória que estava em Moisés é a glória que nós buscamos. A vida dele nos ensina o quê? A vida de Abraão, como eu falei, a vida de Jacó nos ensina o quê? Que existe algo além, que existe algo a mais, que eu não posso me contentar com aquilo que eu já tenho. Sempre vai ter uma progressão espiritual, sempre vai existir um desenvolvimento, sempre vai existir algo além. Então, Paulo ele continua dizendo, porque se o ministério que traz condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se aquilo que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será aquilo que permanece. Ele está dizendo o seguinte, a glória que estava no rosto de Moisés era uma glória que podia ir embora. Aí ele está dizendo, essa glória que vai embora, que pode ir embora, foi grande. Porém, existe uma glória muito maior e que nunca vai embora. O ministério do qual eu e você fazemos parte é um ministério de uma glória que não vai embora nunca. Porque o ministério que traz a condenação é um ministério que tem uma glória, porém essa glória vai embora. Agora, o ministério que traz a vida é um ministério que você não consegue ver no rosto de ninguém a glória, porém essa glória não vai embora. Entende? Por quê? Porque os homens daquela geração, eles viam através do quê? Dos seus olhos físicos. Então, através de seus olhos físicos, eles tinham que enxergar algum tipo de manifestação. Para quê? Para que eles obedecessem Moisés. Então, esse é o ministério da morte. Por quê? Porque é o ministério da cegueira. Porque sem os sinais, o povo não iria de maneira nenhuma obedecer Moisés. Então, eles precisam de uma glória num homem para respeitar o homem. Porque eles não tinham olhos espirituais. Então, eles tinham que ver algo físico acontecendo. Então Paulo está dizendo, isso era algo glorioso no rosto de Moisés,
Porém, era algo que ia se dissipar. E vamos continuar. Tendo, pois, tal esperança, valemos-nos de muito confiança no falar. Não somos como Moisés. Amém? Amém. Que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, porque até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo esse véu pode ser removido. Olha o que ele diz, que Moisés, ele colocou um véu para que as pessoas pudessem ter relacionamento com ele, porque a glória no rosto de Moisés podia ofuscar a visão dos homens. Só que qual é o problema? A glória foi embora, apagou o rosto de Moisés, e Moisés voltou a ser um ser humano como qualquer outro. Porém, sabe o que Moisés fez? Não tirou o véu. Por quê? Para que aqueles que estavam ouvindo Moisés não vissem que agora ele se tornou um homem normal. Então ele permanece com o véu, para o povo não descobrir que não tinha mais glória. Então a glória foi embora, o véu permanece. Entende? Então, quando é que eu sei que a glória foi embora? Quando o véu permanece. Ou seja, se usarmos véus na nossa vida, é porque estamos nos protegendo de demonstrar que às vezes a glória de Deus na nossa vida já não tem há muito tempo. Então, às vezes, existem pessoas que preferem ficar na cegueira para não demonstrar sua nudez. Então, existem pessoas que têm que conscientemente não querem mudar a forma de pensar, exatamente porque vão ter que demonstrar que não sabem nada. Então é melhor permanecer com um véu daquilo que eu sei e me proteger dos outros olharem para mim e ver que eu não sei nada, do que arrancar o véu e mostrar que a glória foi embora. Então Moisés, ele comete esse grande erro. Ele permanece com o véu para manter sua autoridade, porque a glória já tinha ido embora. E aí ele comete um grande erro, que Paulo vai estar relatando aqui. Moisés, ele fez isso. A glória foi embora. Porém, Moisés continuou com o véu. E aquele véu começou a simbolizar, sabe o quê? O antigo pacto. O antigo pacto virou aquilo. Véu. O povo não consegue enxergar. E aí ele diz, até hoje, quando é feita a leitura do antigo pacto, existe um véu no rosto deles agora, e eles não conseguem ter a revelação do que é o antigo pacto, para onde apontava essa escritura. Eles não conseguem enxergar. Por quê? Porque somente em Cristo que esse véu é retirado. Somente em Cristo que o véu daquilo que me cega de ver, e ele está falando aqui para crente. Então existe um véu que às vezes nos atrapalha de ver o que está por trás das escrituras. Existe um véu que às vezes nos atrapalha de ir mais longe no Senhor. Então não tem a ver com as nossas capacidades. Ele começa dizendo, ó, o que eu vou falar não tem a ver com as nossas capacidades. Tem a ver com aquilo que Deus opera em nós. E aí vamos lá, ó, continuando, ó. Contudo, quando um deles se converte, ao Senhor o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós pegamos esse texto aqui e usamos para cantar. Aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vai lá, passinho para cá, dança para lá, um lado, o outro, eu sou livre, declare, eu sou livre, livre. Cara, esse texto nunca quis dizer sobre isso. Nunca quis dizer sobre ir para um lado e para o outro. Levanta a mão, bate palma. Não é isso essa liberdade.
a verdadeira liberdade é arrancar os véus. A verdadeira liberdade é andar diante de Deus nu. Quando Adão perdeu a liberdade, o que ele fez? Se vestiu. Então ele deixa de ser livre a partir do momento que ele está vestido. Porque a verdadeira liberdade estava enquanto ele estava nu. E aí aqui ele está dizendo, olha, a verdadeira liberdade é quando arranca o véu. Quando o véu é retirado, uau, eu sou livre. Livre porque ele vai dizer, ó, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. O que está dizendo? Que quando alguém conhece o Senhor, o véu é retirado. E aí sabe o que acontece? Acontece que a verdadeira glória de Deus começa a se refletir em nós, como por um espelho. Por quê? Porque a glória não é nossa, a glória passa por nós, mas a glória é de Deus, e a glória de Deus é Cristo. Então Cristo começa a ser refletido em nós, quando esse véu da religiosidade, esse véu do egoísmo, esse véu de tantas e tantas, do pecado, de tantas coisas que nos tiram da verdadeira revelação, quando esse véu é retirado, nós começamos a enxergar. Porque o que acontecia com o velho pacto? O velho pacto era apenas sombra. Então as pessoas viviam na sombra das coisas. As pessoas não viviam a realidade das coisas. Então o rosto de Moisés pegando fogo era apenas sombra daquilo que iria acontecer em Cristo. Amém? Então assim, o tabernáculo era sombra de uma realidade superior, a arca era sombra de uma realidade superior, o chofar era sombra de uma realidade superior. Tudo aquilo que tinha a ver com cerimônias, tudo aquilo que tinha a ver com artefatos, com coisas do Antigo Testamento, todas essas coisas apontavam para uma realidade superior. Agora, o que é o véu? É quando eu entendo que aquilo que está lá é a realidade em si mesmo. Então, o que se tornou um véu? É que eles olhavam para aquilo, e aquilo para eles era a verdadeira religião. Aquilo para eles era a verdadeira revelação. Aquilo para eles era a verdadeira palavra. Porém, aquilo não era palavra, aquilo não era revelação, aquilo era apenas sombra. Aquilo era apenas um trampolim para fazer eles chegar na verdadeira revelação, que é Cristo. Entende? Então nós estamos numa transição. Qual é a transição? Nós estamos saindo da sombra das coisas para entrar na realidade das coisas. Nós estamos deixando de buscar uma glória que desce como uma nuvem, para agora viver sendo transformados de glória em glória, e essa glória se reflete no rosto dos filhos. Mas por que é que as pessoas não veem a glória de Deus em nós? Porque o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para não ver a glória do Evangelho, e a glória do Evangelho se reflete no rosto dos filhos de Deus. Porque existe cegueira. E a cegueira impede as pessoas de ver a glória de Cristo que se reflete em você. E essa glória de Cristo que se reflete em você te transforma. Deus. A glória de Cristo que se reflete em você te transforma. Mas como que é isso na prática? Sei lá. Só sei que a Bíblia diz. Não interessa como que é. O que interessa é o seguinte, meu irmão, nós estamos aqui e a glória de Deus está no nosso rosto. Ah, mas fulano falou, ciclano falou. Meu irmão, não interessa. Paulo que falou. Pronto. Sabe por quê? No velho pacto, você pode até ter outras interpretações. No novo, não. No novo não está falando de sombra. No novo não está falando de tipo. No novo está falando da realidade que é. Qual é o nosso problema? Que por muitos anos nós interpretamos o Novo Testamento da mesma forma como nós interpretamos o Velho.
Então o novo para a gente também é algo obscuro, também é cheio de sombra, é cheio de sinais, Não, Deus não trabalha mais por sinais. Deus trabalha com o cumprimento das coisas. Deus trabalha agora com a realidade das coisas. Não com sinal, não precisa mais de sinal, irmão. Precisa mais, você já vive a realidade de Deus. E às vezes a gente fica igual os profetas do Antigo Testamento. Eu quero um sinal, eu quero um sinal. E Deus fala, mas o Espírito está aí, cara, ora. Eu quero um sinal, Deus fala, leia a Bíblia. Nós somos um sinal para essa geração. Aleluia. De tudo aquilo que ainda está por vir. Porém, eu e você não precisamos mais de sinais. Sabe por quê? Porque Deus está morando aqui. Deus é muito doido. Deus decidiu morar na terra, irmão. Deus decidiu morar na terra. Ele disse assim, Deus não habita em tendas ou em templo feito por mão de homens. Beleza. Deus não habita em nada que é feito por mãos de homens. Agora me explica aqui, você foi feito por mãos de homens? Quem te criou? Deus. Então por isso que ele decidiu habitar em você. Deus poderoso, aleluia. Então, como eu falei no início, uma palavra que tinha a ver com essa igreja local, com vocês, é que nós não somos mais como Moisés. Moisés foi um líder extraordinário, fez muita coisa sozinho, se cansou por isso. Nós agora fazemos parte de uma geração como a geração de Josué. E a geração de Josué, deixa eu te falar, a primeira marca da geração de Josué é que Deus falou que eles iriam ter que ser fortes e corajosos. A segunda coisa que Deus fala para eles, para Josué, é que eles iriam passar por um caminho que jamais ninguém passou antes. Ou seja, deixa eu te falar, aquilo que Deus vai fazer no meio de vocês, ninguém nunca viu em campo. Aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, Deus jamais fez nessa cidade. É algo novo, novo. O caminho que vocês vão passar, ninguém jamais passou. Josué 3. Agora olha a estratégia. Como que foi a estratégia para passar por esse caminho? Deus deu a estratégia. A estratégia para Moisés, olha a diferença. A estratégia para Moisés passar pelo mar vermelho, sabe qual foi? Moisés pega o cajado e pum, toca e diz, abre mar. O mar vai se abrir. Essa foi a estratégia com Moisés. Sabe qual foi a estratégia com Josué? Moisés estava diante do mar e agora Josué está diante do rio. Como que eu passo desse rio? Como que vai passar agora no rio? Aí Deus fala para ele, agora vai ser o seguinte, você vai pegar, vem cá Altamir, vem cá Gabriel, vem cá mais um, como é que é o nome dele? Rafael, corta. Ó, agora no início, a movimentação de Moisés é assim, Moisés estava na frente, e Moisés, bateu no mar, o mar se abriu. E aí Moisés, vamos embora galera, bora. Agora, olha a movimentação agora de Josué. Deus fala para Josué, agora Josué, você vai pegar os sacerdotes, porque eles estão carregando agora a arca. Ou seja, eles estão carregando o reino de Deus. Então agora você pega eles e você bota eles dentro do rio. E à medida que os sacerdotes foram pisando no rio, o rio foi se abrindo. E aí Moisés e o povo falou, vamos embora galera. Enquanto eles foram andando sobre o rio foi se abrindo. Pode sentar. Então agora, o que acontece? Olha a mudança. A mudança agora tinha a ver com os sacerdotes. Enquanto os sacerdotes se movimentavam com a arca, Deus estava operando milagres poderosos e o povo andou a seco e atravessou a seco o Rio Jordão. Ou seja, Deus muda de estratégia, toda mudança de estação tem uma forma nova de Deus agir.
Por exemplo, né, nós estávamos no inverno. A roupa que você veste no inverno é a mesma roupa que você usa no verão? Para cada estação tem uma roupa adequada. Ok? Então agora está vindo algo novo. O que eu preciso? Me vestir daquela estação que está vindo. Ok? Algo interessante é um estilista de moda. Estilista de moda é muito louco. Por quê? Porque estilista de moda, sabe o que ele faz? Estilista de moda, quando está no inverno, ele está desenhando o futuro. Ele está no inverno, mas aí ele cria, sabe o que? Uma tendência. Ele cria aquela calça saruel. Tem gente que conhece o que é calça saruel. É uma calça que escondido vai aqui embaixo, né? Quando eu vi a calça saruel pela primeira vez, eu falei, que diabo é isso? Que coisa feia. Quando eu vi pela primeira vez um homem vestido com uma calça saruel, que era até os pagodeiros começaram a usar, eu falei, que coisa feia é essa? Mas daqui a pouco, passou um tempo, todo mundo estava usando, né? Todo mundo usava calça saruel. Agora você imagina quando o estilista, ele fez. Porque o estilista, o que ele faz? Ele lança uma tendência no futuro. Então, ele compreende que aquela calça é a tendência. Ele não compreende isso sozinho, é claro. Mas ele lança uma tendência. Então, a igreja, por ser profética, ela deveria estar sempre lançando as tendências que iriam vir. Meu Deus. Quando Deus faz algo novo, Deus faz algo novo por meio da igreja. Então é a igreja que lança a tendência. É a igreja que tem esse papel. É a igreja que tem esse papel de ser um estilista de moda. Entendeu? Então o verão está chegando, a igreja precisa lançar a tendência. Entendeu? Como é que é? A igreja hoje lança a tendência mundial. Existe moda hoje, lá fora, que foi a igreja que criou. Muita moda, que é a igreja que criou. Existem estilos de música hoje tocados no pop mundial que vieram da igreja. A igreja sempre lançou tendência, desde muitos anos, desde o rock and roll, desde o blues. E sempre vai ser assim. Porém, nós, às vezes, não conseguimos compreender esse ponto de andarmos por coisas novas, porque andar não quer dizer coisas novas para nós, não quer dizer que é novo para Deus, ok? Né? Não quer dizer que é novo para Deus. Mas o que é algo novo? É uma nova interpretação daquilo que é velho. Ok? Algo novo não é no sentido de que Deus vai começar a falar coisas novas, no sentido de que Ele nunca falou. Não é isso. É que a maneira de se falar coisas velhas vai mudar. Entendeu? Então Deus vai falar coisas velhas, porém, são velhas verdades, porém, com uma outra, um outro tipo de linguagem, porque precisa afetar a geração que está vindo. Entendeu? Então a geração que está vindo possui uma linguagem diferente. Então essa linguagem diferente precisa estar nos nossos lares. Não que você falar em gíria, não é nada de linguagem, que eu falo linguagem espiritual. Entendeu? Não, eu não tenho problema com isso. Mas é linguagem espiritual, não é falar, e aí, cara, não é isso. É uma linguagem espiritual que vai afetar essa geração. Por isso que você viu aqui eu falando sobre tecnologia, atualização, tudo isso tem a ver com a formação de uma linguagem para afetar essa geração que está aí. Entende? Então, Deus ele está nos levando a andar por um caminho que nós nunca andamos antes. E isso é desafiador. Aí eu volto no que eu falei no início. Nós estamos num tempo de transição. O que é um tempo de transição? Eu não sou aquilo, eu não estou mais no lugar que eu estava ontem. Porém, eu não cheguei ainda no lugar onde eu devo chegar. Então, o tempo de transição pode se tornar um dilema.
Porque você pode ficar confuso, porque você não está mais no lugar que estava a segurança. E também você não chegou no lugar de propósito. Entende? Então, nesse lugar, muitos se perdem. Nesse lugar, muitos desistem. É o que aconteceu com o povo no deserto. Então, enquanto Moisés estava no deserto, tinha milagre, tinha sinal, tinha fumaça, tinha fogo, tinha, meu irmão, todos os poderes. Capitão Planeta estava no deserto. Todos os poderes estavam lá. E isso não garantiu que o povo permanecesse fiel e focado. O povo desfocou. Entende? Então o que nós vamos ver não vai ser uma temporada nova de milagre, de prodígio, de grande conversão em massa. Talvez não seja isso. Mas vai ser um tempo que nós precisamos estar focados olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque podem ser tempos complicados. Porém, um tempo onde, se nós conseguirmos compreender que Deus está levando a gente para um próximo nível, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. O povo, em vez de relaxar, não precisava trabalhar no deserto. Olha que beleza! Poderiam relaxar, quando não preciso mais trabalhar aqui, vou abrir a boca e comer, não precisa nem cozinhar. No deserto eles nem precisavam cozinhar, nem precisavam orar no deserto. Para que orar? Deus estava lá, cara. Não precisava nem orar. A arca estava lá, reino na terra. Foi na época do deserto. O reino estava na terra naquela época. Entendeu? O reino estava lá, ó. Reino, glória, sacerdócio, tudo funcionando. Tudo top. Milagre. Aí enjoei de comer esse maná. Aí vinha codorna, né? Vinha na cabeça. Churrasco agora, churrasco para geral, codorna. O que precisava mais? Só que tudo isso não garantiu foco. Se tem uma coisa que nos leva a alcançar nosso objetivo, é termos foco, é sermos focados. O que é isso? Não se distraia com a paisagem. Talvez vocês vão viver o que vocês nunca viveram, mas, meu querido, isso não é o fim em si mesmo. Eu abençoo para que muitos aqui prosperem, para que você viva ministerialmente o que você nunca viveu, para que você ganhe vidas que você talvez nunca ganhou na sua vida. Seu entendimento vai ser ampliado, porém, não se distraia com isso. Isso é só a transição. Isso é só o processo. Isso não é o fim. Existem coisas que nós precisamos conquistar. Existem lugares que desejam nos colocar. Então não veja isso. Por isso que eu não gosto de dizer o lugar que eu cheguei. Eu não cheguei em lugar nenhum, eu também estou na transição. Também quero tocar na minha terra. Existe um lugar que ele disse que eu ia alcançar e eu estou cavando. Estou com as unhas já toda brocada, então estou cravar, mas estou lá. Entendeu? Porque esse lugar é novo. Ninguém nunca passou. Porém ele diz, guarda a distância da arca. Começa a olhar para o movimento dela. Então, a mesma coisa que Deus falou para o povo lá no deserto. Olha, a nuvem quando se mover, meu irmão, fica ligado. Ela se moveu, arranca o acampamento e vai atrás dela. Então agora diz assim, agora é a arca. Não é mais a nuvem, agora é a arca. A arca se moveu, fica, guarda uma distância para você ficar olhando para o lugar que ela passar. No lugar que ela passar, você começa a passar do lado. Entende? Em João, capítulo número 4, é muito interessante porque tem uma multidão no tanque de Betesda. E aquela multidão no tanque de Betesda, meu irmão, ficava assim, olhando, sabe para quê? Se tivesse um movimento, imagina o moleque, aqueles moleques, né, travesso, pegavam uma pedra e jogavam ali, pulava todo mundo. E ninguém era curado. Todo mundo ficava o quê? Focando no mover de Deus. Todo mundo focado. Moveu Deus, eles mergulhavam no mover de Deus. Entendeu? Então nós precisamos de foco. Olhar para aquilo que Deus está fazendo. Para aquilo que Ele não está, não importa. Então chegou o tempo de nós não criticar, de nós pararmos de criticar o que Deus não está fazendo. Não interessa. Então não interessa gastar com aquilo que Deus não está fazendo. Nós precisamos dar atenção ao que Ele está fazendo.
Não precisamos falar mal do que está errado. Precisamos construir aquilo que é certo. Amém? Construir aquilo que é certo é mais importante do que falar aquilo que está errado. Porque às vezes nós nos distraímos com poucas coisas em falar aquilo que está errado. Então às vezes eu vejo um irmão pregando, ele prega mais sobre aquilo que está errado do que como fazer aquilo que é certo. E às vezes me dá vontade de perguntar, cara, beleza, você pregou aí tudo que está errado, mas como fazer o certo? Como andar sobre aquilo que está certo? Porque o médico, quando ele descobre o que está errado, ele logo vai ter o diagnóstico de como resolver o que está errado. Ele vai te dar um remédio. Ele vai dizer, descobriu o que é agora. Eu sei o que está errado, agora eu sei como resolver o problema daquilo que está errado. Então essa geração fala muito daquilo que está errado sem a solução para aquilo que está errado. Então, no tanque de Betesda, os homens ficavam olhando lá o foco no mover de Deus. Quando mexia, eles mergulhavam naquilo que Deus estava fazendo. Então nós precisamos alinhar o nosso foco. Aquilo que Deus fez no passado com Moisés não é o que Ele vai fazer hoje. Não. As experiências que tivemos no passado não são mais capazes de nos colocar nesse novo lugar. Por quê? Por que isso? Porque Deus desconsidera nossas experiências? Não. É para que nós continuemos dependentes dEle. Porque o que a experiência faz? A experiência faz você abrir mão da perseverança. Abrir mão da dependência. O que Deus está construindo é um povo dependente, não independente. No reino de Deus, independência é morte. Entendeu? No reino de Deus, autonomia é morte. Independência é morte. No reino de Deus, todas as coisas funcionam debaixo de total dependência do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram durante muitos dias guardados numa varanda como essa, exatamente desse tamanho praticamente. 120 homens orando. O que eles estavam fazendo? Perseverando, olhando para um lugar, esperando um movimento. Eles estavam provocando uma palavra que estava sobre eles. E eles ficam perseverando. Eles ficam totalmente. Que oração? Você está em dependência. A oração é que fala o quanto eu sou dependente ou não de Deus. Então eles estavam em total dependência. Aí de repente, sabe o que aconteceu? Um movimento. Um vento. Porque vento produz o quê? Movimento. Então veio um vento. Aí daqui a pouco que eles viram um vento, um som impetuoso, e depois eles começaram a ver línguas como que de fogo sobre cada um daqueles que estavam ali. E perto deles havia uma multidão que começou a olhar e falar: o que está acontecendo ali? Essa multidão não ouviu nem o vento e nem viu as línguas. Os idiomas, para mim eram idiomas, que estavam sobre eles, não viram isso. O que eles viram? Eles viram um barulho. E quando eles olharam para o cenário, eles viram, cara, eles estão doidaços, chaparam desde cedo, viraram a noite. E aí eles começam a falar daquilo que eles viram. O que eles viram? Línguas, como que de fogo. O que eles falam? Aquilo que eles viram. Eles falam as línguas como que de fogo. E aí sabe o que acontece? O primeiro passo que eles dão, depois que o Espírito visita eles descem do cenáculo e se misturam com o povo. Então, quando nós entramos naquilo que Deus tem para nós, a primeira coisa que nós fazemos é corresponder. A palavra que estava sobre eles é: permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas o que Jesus falou antes em Mateus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Porém, antes de se cumprir, havia essa etapa: permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando isso aconteceu, eles não ficaram lá curtindo o poder. Não.
Primeira coisa que aconteceu, eles desceram, o cenáculo era uma varanda no alto. Exatamente igual aqui, eles desceram e se misturaram no meio do povo. E aí Pedro se levantou e disse: varões galileus, isso que está acontecendo, que vocês estão vendo, isso que foi dito pelo profeta Joel. O que ele faz? Ele pega uma palavra e puxa essa palavra para aquilo que estava acontecendo. Isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Deixa eu falar para vocês. O profeta Joel disse que naqueles dias o Espírito iria ser derramado sobre toda a carne. Então o que vocês estão vendo? Eles não estão embriagados, mas eles estão bebendo. Não vem o que traz contenda, mas eles estão bebendo do Espírito Santo. Glória! E aí eles saem numa jornada. E sabe o que acontece? Deus ativa no povo a capacidade de compreender aquilo que até então era incompreensível. O Espírito Santo ativa no povo a capacidade do povo compreender aquilo que até então era incompreensível. Porque Jesus ficou pregando 3 anos e muita gente não entendeu nada, inclusive os discípulos. Mas depois que o Espírito desce, eles conseguem compreender aquilo que Jesus havia dito. E aí Pedro, incrível, Pedro que era mau cabeção, Pedro entende o que Jesus tinha falado naquele momento, porque o Espírito Santo é que ativa em nós a capacidade de nós compreendermos as coisas do Espírito. Aleluia. Aleluia. Sim. Entenderam? 3.000 se convertem. Uau! Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe para essas pessoas a capacidade, ativou nessas pessoas a capacidade de eles compreenderem coisas espirituais. Só o Espírito Santo é que pode revelar para nós coisas espirituais. Eu posso falar aqui 1000 vezes, mas se o Espírito Santo não trabalhar em você para que você compreenda coisas espirituais, você vai sair daqui só com informação e não com entendimento. Olha o que acontece dentro de nós, para a gente fechar. O Espírito Santo, ele vem quando você se converte. Ele está aqui dentro. O Espírito Santo conhece tudo de Deus? Sim ou não? Sim. Eu vou deixar um texto para você. 1 Coríntios 2. Coríntios 2. Irmãos, quando eu fui até vocês, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Estive com vocês em fraqueza, em temor, em grande temor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, porque a vossa fé não pode se apoiar na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre aqueles que já são maduros, não porém a sabedoria dessa era, nem dos seus governantes, porque estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa presente era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito de Deus examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece um homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Até aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo o seguinte, que a pregação dele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não.
Paulo era sábio demais. Porém, o que Paulo está dizendo é que a base da sua sabedoria não é a sabedoria humana. A base da sua sabedoria é a sabedoria espiritual. Então, olha o que ele diz, ele vai construindo um pensamento. Aí ele vai dizendo, e essa sabedoria que é falada por Paulo, e é pregada por Paulo, ensinada por Paulo, ele diz que vem do Espírito de Deus. Então ele diz assim, quem conhece o homem, se não o Espírito do homem? Quem conhece a Deus, se não o Espírito de Deus? E nós recebemos o quê? O Espírito de quem? Do homem? Não. Quando você se converte, você recebe o Espírito de Deus. Então deixa eu te falar, tudo aquilo que é misterioso, todas as chaves de todo o universo, todo o conhecimento da biologia, da física, tudo isso está dentro de você. Aleluia. Tudo isso está aí dentro. Está aqui. Todo o conhecimento está aqui. Tudo. Porém, por que é que eu então não sei todas as coisas? Primeiro, porque nossa mente é limitada demais, né? Agora, o que é necessário para que esse Espírito possa falar sobre as coisas de Deus para nós? O que é necessário? Paulo vai dizer em Romanos 12. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. E que Paulo está falando? Vocês precisam negar vocês mesmos. Então Paulo fala o que Yeshua fala. Para tomar a cruz tem que negar a si mesmo. Então ele está dizendo, tem que ter uma rendição. Quando vocês se rendem, isso é um culto espiritual, isso é um culto inteligente. Quando a nossa sabedoria é subjugada, quando aquilo que nós conhecemos é rendido a Deus, é rendido a tudo aquilo que Deus é. Quando isso acontece, ele diz que vai fluir um culto inteligente. Um culto inteligente não é um culto em que nós demonstramos a nossa sabedoria humana, mas o culto inteligente é quando nós dizemos assim, nada queremos saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Isso é um culto inteligente. É quando eu não apareço, mas quando eu sou sacrifício. O que é sacrifício? O que queima? Aí ele diz, o sacrifício agora não é mais morto, é vivo. Por quê? Porque vai nos custar algo. Então o sacrifício vai custar algo. Aí ele vai fechar dizendo, ó, porque isso é o vosso culto racional e vocês não podem se conformar com a cegueira dessa presente era, mas vocês precisam ser transformados pela renovação do vosso... O que ele está dizendo? Que a renovação do entendimento me transforma. Então renovar a maneira de pensar transforma. E ele está falando isso para a igreja de Roma. A igreja que recebeu a maior teologia da Bíblia foi a igreja de Roma. Para os romanos, ele diz, ó, vocês têm muita sabedoria, só que entenda o seguinte, vocês precisam renovar a maneira de pensar de vocês. Por quê? Olha só, como que o Espírito trabalha? O Espírito tem uma linguagem própria. Uma coisa que eu sempre falo, revelação sempre supera nossa capacidade de falar sobre ela. Então, por exemplo, eu estou falando um monte de coisa aqui. Um monte de coisa que eu falei nesses dias. Dificilmente você vai falar item por item da mesma forma como eu falei. Por quê? Porque você tem uma linguagem própria. Então você, que nem você ouve o pastor Zé pregando domingo à noite. Aí quando você chega em casa, na tua casa, por exemplo, seu irmão não foi no culto, aí pergunta para você assim, querido, o que o pastor Zé falou? Você, cara, o culto foi uma benção. A pregação foi tremenda. Mas o que ele falou? Ele falou, cara. Só que dentro de você entendeu.
Não é assim? Você entendeu dentro de você, mas você não tem palavras para falar daquilo que você entendeu. Por quê? Porque sua mente não está condicionada ainda àquela revelação. Entendeu? Então, nós estamos liberando revelação aqui. Seu espírito entende, seu espírito consome a revelação. Seu espírito diz assim, é isso mesmo, tá certo. Porém, dificilmente você vai conseguir falar sobre aquilo que eu falei. Por quê? Porque falta linguagem. E quando é que eu construo a linguagem? Quando eu mudo a minha maneira de pensar. E como que eu mudo a minha maneira de pensar? Porque isso daqui vai dar linguagem para o Espírito falar aquilo que eu entendi. O Espírito conhece as profundezas de Deus, porém a mente não. A mente é condicionada à sua personalidade, aos estudos que você tem, a uma série de fatores. Então, quando você se aplica a olhar para as Escrituras e procurar o que você está sentindo, você vai conseguir construir uma linguagem adequada para falar sobre a revelação. E aí Deus vai usar você do seu jeito para falar o que eu falei. Vocês entenderam? Deus vai falar através de você, com a linguagem que você tem, para falar daquilo que eu falei para você. E aí jamais você vai ser uma cópia. Por quê? Porque nós vamos falar da mesma coisa com linguagens diferentes. Qual é o problema? É quando a pessoa não muda a maneira de pensar, ela não compreende no espírito, ela pega a informação aqui e ela reproduz sem isso ter passado pelo espírito. Isso é sabedoria dessa era. Sabedoria humana. Copia e cola. Sabedoria humana. Entendeu? Então o que Deus está fazendo é uma revolução na nossa essência. Então primeiro vem para cá. Aí a minha mente vai sendo afetada pelas Escrituras. E aí Deus vai construindo uma linguagem espiritual. Quando as pessoas diziam assim, uau, Yeshua fala como alguém que tem autoridade e não como os fariseus. Por quê? Porque os fariseus falavam só do que estava gravado aqui. E Yeshua falava daquilo que vinha de dentro do Espírito. Só que ele deixou de estudar? Não, ele estudava a Torá. Então ele tinha linguagem espiritual formada pela palavra junto com a essência e a vida do Espírito. Estão comigo? Sim? Compreenderam? Então tudo, não se preocupe em falar daquilo que foi falado aqui. Se preocupe em se aplicar, em focar, em continuar olhando para a Bíblia, em continuar fazendo aquilo que você está fazendo, entendeu? Continue focado, amando a Deus acima de todas as coisas e deixando o Espírito Santo construir em você uma linguagem espiritual. Amém? Agora eu vou falar para você uma coisa mística. Lá, ó, no final, tem uma coisa mística que é legal. Mística que não é prática. Não é uma coisa prática. Versículo 14. Versículo 13. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. O que estamos falando aqui é loucura, é um absurdo. Ok? Não se preocupe, é loucura, é coisa para louco. Porque o Evangelho é loucura. Mas essa loucura é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Então o poder de Deus é loucura, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porém os homens tentam conhecer a Deus por meio da sua sabedoria e não conseguem. Por quê? Porque o Evangelho é loucura. Ah, meu Deus!
Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deixa eu falar. Nós que estamos aqui temos a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo? As memórias dele. Por isso ele diz: na ceia, fazer isso em memória de mim. Ou seja, as memórias dele estão acessíveis para a igreja. Porque se podemos sofrer com ele, no seu sofrimento, como que eu vou sofrer com Cristo? Ele morreu 2000 anos atrás. Mas a igreja pode acessar a dor da morte de Cristo. Mas ao mesmo tempo que ela pode acessar a dor da morte de Cristo e proclamar a morte dele, ela também pode acessar a sua ressurreição, a sua vitória, pode acessar as bênçãos que ele liberou para nós nas regiões celestiais. Tem muitas coisas disponíveis e que nós não desfrutamos porque nos falta revelação. Tirar o véu. Amém? Minha oração é que você avance, que você prospere tudo aquilo que você está fazendo. Que você viva esse novo tempo que Deus vai liberar sobre a sua vida de uma forma como você nunca viveu antes. Que você se dedique ao Senhor como você nunca se dedicou antes. Que você queime diante dele como você nunca queimou antes. Que você, meu irmão, comece a sonhar, comece a projetar com coisas que não chegou ainda no ouvido de ninguém, que não penetrou no coração humano, mas são aquelas coisas que ele está revelando pelo seu Espírito. Porque a vontade de Deus não é permanecer as coisas do mistério, mas é falar para o seu povo, é revelar sua vontade, é revelar o seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus está compartilhando seu coração e sua mente. Aleluia. Isso é loucura, só pra gente que crê. É loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que Aristóteles, Platão. A Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos. Zomba. Deus zomba, irmão, dos seus inimigos. Riu-se aquele que estava no trono. Ele zomba dos seus inimigos. Porque quando eles pensam que eles são espertos, Jó vai dizer: quem conseguiu aconselhar o Senhor? Ninguém. Mas nós temos a mente. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado pela realidade espiritual que é a igreja. Obrigado porque somos o seu corpo, você é o cabeça. E como disse em Efésios 6, a cabeça possui o capacete da salvação. Mas no corpo está a espada da fé, Senhor. No corpo está, Senhor, a couraça do Espírito. Nós estamos revestidos, Senhor. Obrigado porque no corpo aqui está, Pai, as sandálias, Senhor, os sapatos da propagação do Evangelho, Senhor, da paz. Obrigado, Senhor, porque em nós está a espada do Espírito, o escudo da fé. Para que nós possamos, Senhor, a cada dia como igreja juntos, podemos avançar, Senhor, contra tudo aquilo que se opõe ao que é de Deus, Senhor. A igreja vai continuar avançando porque ela passou por impérios, ela passou por governos malditos, ela sobreviveu a tantas e tantas coisas, e agora está chegando a hora, Pai, de todos conseguirem ver, Senhor, aquilo que está nos nossos olhos, aquilo que está no nosso rosto, Pai. Deus, existe uma glória que a criação está esperando para ver. Arranca a cegueira dessa geração para que possa enxergar a glória dos filhos. A glória dos filhos. Existe uma glória nos filhos. Existe um poder que está sendo revelado nos filhos de Deus, Senhor. Aleluia! Levanta cristãos para ganharem um prêmio Nobel, Senhor. Levanta
maiores criadores de tecnologia dessa geração. Levanta cristãos que vão desenhar o futuro, que vão desenhar novas cidades, que vão desenhar novos transportes, que vão desenhar um novo estilo de vida nesse mundo. Porque você nos deu essa terra. Os céus pertencem a ti, mas a terra você entregou aos filhos dos homens. Libera sobre nós esse governo, Senhor. Esse mandato cultural de dar, de ordenar, de organizar a terra. Libera em nós a criatividade. Amplia nossa forma de pensar. Amplia o nosso coração, porque queremos chamar mais e amar mais o próximo, Senhor. Não queremos amar as pessoas como se não tivesse amanhã. Não, nós queremos amar as pessoas exatamente porque existe um futuro. Queremos amar porque o futuro está vindo. O futuro está vindo. Yeshua disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está vindo. Nos ajuda a nos arrepender, porque o futuro está chegando. E o futuro vindo Senhor. O futuro está vindo. E essa é a verdade.
Senhor, invada essa cidade.